Humberto de Castelo Branco e a causa de sua morte. Humberto Castelo Branco, filho do general Cândido Borges Castelo Branco e Antonieta Alencar Castelo Branco, nasceu no Ceará, na cidade de Fortaleza, no dia 20 de setembro de 1897. A causa da morte do presidente Castelo Branco. Ele faleceu no dia 18 de julho de 1967. Castelo Branco morreu, logo após deixar o poder, em um acidente aéreo, no qual foi mal explicado pelos inquéritos militares, quando retornava de uma visita feita à sua amiga Raquel de Queiroz. Um avião da Força Aérea Brasileira teria atingido a cauda do avião no qual Castelo Branco viajava, o que fez com que o mesmo caísse. O corpo de Castelo Branco foi sepultado no cemitério São João Batista, na cidade do Rio de Janeiro, onde ficou até 1972, quando transferido ao monumento Mausoléu Castelo Branco, em Fortaleza. Seu governo foi marcado pela criação de um aparato legal que procurou legitimar o progressivo endurecimento do regime. Período vivido pelo Brasil. O governo Castelo Branco foi o período vivido pelo Brasil entre 15 de abril de 1964 e 15 de março de 1967. Instituída pelo golpe militar, cujos principais objetivos era acabar com as ideias nacionalistas e reformistas. A posse de Castelo Branco. Castelo Branco foi eleito presidente da República pelo Congresso Nacional em eleição realizada no dia 11 de abril de 1964, obtendo um total de 361 votos contra 72 abstenções, 37 faltas, 3 votos para Juarez Távora e 2 votos para Eurico Gaspar Dutra. O voto mais aplaudido foi do ex-presidente Juscelino Kubitschek, o então senador pelo estado de Goiás na época. Da deposição de João Goulart em 2 de abril de 1964 até a posse de Castelo Branco, permaneceu na presidência da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Quando Castelo Branco tornou-se presidente. Humberto Castelo Branco tornou-se presidente do Brasil pouco tempo depois do golpe de 1964, movimento que articulou grupos golpistas nos meios militares e na disposição do presidente João Goulart. Nos meios políticos, a representação da ditadura aconteceu a partir da cassação de políticos que não estavam alinhados com o golpe com os militares. Já em 1964, 41 deputados federais tiveram seus direitos políticos cassados. Desses 20, pertenciam ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, da qual João Goulart fazia parte. Outro mecanismo utilizado pela ditadura para a repressão foram os inquéritos policiais militares, ferramentas usadas para investigar supostas atividades de subversão, ou seja, atividades consideradas politicamente ilegais do ponto de vista da ditadura. Essas investigações eram conduzidas por militares com visões políticas radicais e foram responsáveis só em 1964 por colocar 10.000 pessoas como réis. O principal objetivo do governo de Castelo Branco foi restaurar a estabilidade política e econômica do país,
após o golpe militar. Em 1964, o Brasil estava enfrentando uma grave crise política, com agitação social, corrupção e instabilidade econômica. O governo de João Goulart estava enfrentando crescente oposição, tanto de setores militares quanto da sociedade civil. Em 31 de março de 1964, um golpe militar liderado por militares insatisfeitos com o governo depôs João Goulart. Castelo Branco, um marechal do exército, foi escolhido para liderar o país como presidente. Seu principal objetivo era restaurar a ordem e a estabilidade. Para alcançar isso, ele adotou uma série de medidas. Castelo Branco decretou Ato Institucional número 1, que suspendeu direitos políticos e cassou mandatos de políticos considerados subversivos. Isso visava a conter a agitação política. O governo de Castelo Branco buscou controlar a inflação e equilibrar as finanças públicas. Isso envolveu políticas de austeridade e reformas econômicas. Castelo Branco promoveu reformas administrativas e institucionais para modernizar o Estado e combater a corrupção. Ele também estabeleceu eleições indiretas para escolhas do presidente após o término de seu mandato, como parte do processo de transição democrática. Sob seu governo, houve uma abertura gradual para retorno à democracia, embora sob um regime controlado pelos militares. O governo de Castelo Branco, portanto, se concentrou em restaurar a estabilidade política e econômica, preparando o terreno para a transição para um regime democrático, que só seria planejado alcançado anos mais tarde, em 1985, com a eleição de Tancredo Neves. Castelo Branco é lembrado como o primeiro presidente da ditadura militar brasileira, que durou até meados dos anos 1980. Os principais objetivos da intervenção militar foi acabar com os nacionalistas e reformistas. Eles eram representados pelo Partido Trabalhista Brasileiro. E que foi também o projeto das reformas de base do governo João Goulart, e também institucionalizar a ditadura militar através dos atos institucionais, que também tinha como um dos seus principais projetos estabilizar os preços, a imposição de regras para a fixação de preços, a redução do poder aquisitivo, arrocho salarial ou política de salários. E uma das primeiras medidas de seu governo foi a promulgação do Ato Institucional, que aboliu o pluripartidarismo no país e concedeu poderes ao presidente da República para cassar mandatos de deputados e convocar eleições indiretas. Como um dos últimos atos de seu governo, Castelo Branco promulgou uma nova Constituição, e uma de suas medidas era desobrigar o governo a investir coeficientes mínimos em educação e saúde. A economia do governo de Castelo Branco. No plano econômico, o governo de Castelo Branco ficou marcado por uma política de austeridade que tinha como objetivo primordial o controle e a redução da inflação no Brasil, além do combate ao endividamento público. Para alcançar esses propósitos, foi criado o Plano de Ação Econômico do Governo, o PAEG. Esse plano procurava reduzir o endividamento do governo a partir do controle de gastos. Para isso, foi elaborada também uma política de reajuste salarial que ofertava ao trabalhador reajustes anuais sempre menores que a inflação do ano anterior. Essa política de controle dos salários do trabalhador demonstra bem o caráter austero da política econômica do governo de Castelo Branco. Esse pacote trabalhista e econômico consta também da Lei de Greve de 1964, que estipulava condições extremamente complicadas para a realização de greve no Brasil, tornando quase impossível a realização desse direito no país. Em relação aos seus objetivos, o PAEG foi considerado bem-sucedido, pois a inflação caiu a partir de 1965. Apesar disso, esse plano, bem como toda a política econômica desse governo, visava atender aos interesses do grande empresariado do país, fato que ficou evidente com as medidas tomadas pelo governo de Castelo Branco, como controlar o salário dos trabalhadores, restringir o direito de greve, além de retirar outros benefícios dos trabalhadores. Principais características do governo de Castelo Branco.
O governo de Castelo Branco teve como principais características autoritarismo, repressão, perseguições e controle financeiro. Além dessas, houve atendimento aos pedidos dos Estados Unidos, quanto à chamada Nova Ordem Mundial, que instituiu o sistema capitalista. Afinal, o Fundo Monetário Internacional já emprestava altas quantias ao Brasil, aumentando a dívida externa. O que era para ser um governo para atender aos anseios da elite brasileira, quanto às ameaças das reformas de base, acabou mostrando o tom da política, que ditaria as regras até 1985. Os militares passaram por cima das leis, criando as próprias regras respaldadas pelos atos institucionais, caçando políticos, derrubando trabalhadores e torturando quem fosse contrário ao regime militar. Além disso, começaram os primeiros assassinatos de que era dito comunista ou subversivo. Portanto, o governo Castelo Branco foi o começo de dias que pareciam não ter fim. Fim do governo. E por causa das medidas repressivas que atingiram até mesmo políticos apoiadores do golpe militar, sobre as manifestações do MDB no Congresso em outubro de 1966, o governo do general Castelo Branco foi substituído pelo governo do general Arthur da Costa e Silva. Costa e Silva alinhava-se à ala da linha dura das Forças Armadas, assim tornando o regime ainda mais fechado e perseguindo cruelmente a oposição. O governo de Castelo Branco terminou em março de 1967, quando assumiu a presidência Arthur da Costa e Silva, eleito indiretamente por uma junta de militares designada Comando Supremo da Revolução. A indicação de Costa e Silva para a presidência proporcionou ainda mais o fechamento do regime militar. Em conclusão, o governo do presidente Castelo Branco, que inaugurou o período da ditadura militar no Brasil, é marcado por uma série de aspectos controversos. Por um lado, seu governo implementou políticas econômicas que ajudaram a estabilizar a economia e promover o desenvolvimento, conhecido como o milagre econômico. Por outro lado, seu governo também foi caracterizado por uma forte repressão política, censura à imprensa e prisão de dissidentes, o que levou a violações dos direitos humanos. O legado de Castelo Branco é polarizado na história do Brasil. Alguns argumentam que suas políticas econômicas tiveram impactos positivos ao longo prazo, enquanto outros condenam a repressão política que marcou seu governo. Em última análise, o governo de Castelo Branco é um capítulo importante e controverso na história do Brasil, que influenciou profundamente o país nas décadas seguintes. Então vai ser só nós dois. Peraí, eu também não vou querer que gravar. O governo de Castelo Branco. Conhecido, vai, Braga. Conhecido. Não. Simplesmente a Vila Velha é assim, é conhecida pela terra do cara. Na política econômica, o governo de Castelo Branco ficou caracterizado pela adoção de... Nossa, velho, só faltou essa parte. Vai, volta de novo que eu não consegui dar.
Na política de Castelo Branco, na política econômica, o governo de Castelo Branco ficou caracterizado pela adoção de uma política de austeridade, que tinha como objetivos principais o endividamento... Nossa, eu esqueci o alvo, volta aí. Que tinha como objetivos principais o combate ao endividamento político. Que tinha como objetivos principais o combate ao endividamento público. Constituído pelo golpe militar, cujos principais objetivos. Sob a presidência de Humberto de Alencar Castelo Branco, Humberto Castelo Branco, filho do Gênesis. Humberto Castelo Branco. Humberto Castelo Branco. o governo de Castelo Branco foi um período vivido entre 15 de abril de 1964 a 17 de E assim finalizamos o governo de Castelo Branco. Sempre tem que ter um, velho. E assim finalizamos o governo de Castelo Branco.